E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e faz uma outra pergunta para que eu responda na semana que vem, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas e também para fazer a sua pergunta para a semana que vem. Começo com a pergunta do Carlos Alberto. Se por eventual milagre nós ganharmos a Copa do Brasil, dá vaga direta na Série A ou é possível uma equipe que esteja na Série B disputar a Libertadores se não subirmos de novo? Carlos Alberto, obrigado pela pergunta. A Copa do Brasil não dá vaga na Série A em nenhuma hipótese, tá? O que a Copa do Brasil dá vaga é na Libertadores. E se o Cruzeiro não subir e ganhar a Copa do Brasil, sim, o Cruzeiro disputará a Libertadores do ano que vem. Isso já aconteceu 4 vezes aqui no futebol brasileiro, tá? De times que não estão na primeira divisão jogarem a Libertadores. O Criciúma ganhou a Copa do Brasil em 91, em 92 jogou a Libertadores. Depois a gente teve Paulista de Jundiaí e Santo André, né, que ganharam a Copa do Brasil ali no início dos anos 2000, ambos jogaram a Libertadores, e o último exemplo foi o Palmeiras, que ganhou a Copa do Brasil em 2012, foi rebaixado no fim do ano, e em 2013 jogou Série B e Libertadores. Mas no caso do Cruzeiro especificamente, por mais que a gente adore a Copa do Brasil e seria ótimo ganhá-la, é muito mais importante o Cruzeiro subir para a Série A do que ganhar a Copa do Brasil. Inclusive do ponto de vista financeiro, né? Porque quando a gente faz a conta ali, estando na Série A, o Cruzeiro recebe de verba de TV mais de 100 milhões de reais garantidos. E jogando a Copa do Brasil, se você é campeão, você consegue receber aproximadamente 70 milhões, que seriam muito bem-vindos. Mas o que a gente precisa mesmo, pensando aí no futuro da instituição mesmo, né, a médio e longo prazo, é que o Cruzeiro retorne para a elite do futebol brasileiro. Se der para caminhar bem na Copa do Brasil, beleza, mas a prioridade tem que ser a Série B e terminar entre os 4. O Pedro Martins pergunta: o Cruzeiro vem tendo problemas ofensivos com todos os treinadores desde o rebaixamento. Na sua opinião, qual o motivo da dificuldade em atacar nesse período? Pedro, obrigado pela pergunta. Assim como quase todos os problemas do planeta, nunca tem só uma explicação, né? São alguns fatores que pesam até a gente ter um problema. Então, assim, você fez o recorte aí a partir do rebaixamento. Eu diria que o Cruzeiro tem muita dificuldade para atacar desde 2015, porque após o time bicampeão brasileiro com Marcelo Oliveira ali 2013 e 14, 2015 o Cruzeiro perdeu alguns dos seus melhores jogadores e teve dificuldade. Aí o Marcelo Oliveira foi mandado embora. Veio o Luxemburgo, que é um técnico também que há muito tempo não consegue montar os seus times para jogar para frente. É um técnico muito mais reativo, mesmo quando tem bons elencos, como a gente viu, por exemplo, no Palmeiras aí no último ano, que ele acabou sendo mandado embora. Luxemburgo durou pouco, depois veio o Mano Menezes. O Mano Menezes é a retranca em forma de ser humano. E no momento que ele chegou ao Cruzeiro, deu tudo muito certo, né? Que o time encaixou muito bem, a gente fez uma campanha de recuperação segura. Aí em 2016, a gente começa a temporada naquela tentativa de David como treinador, que até tinha a ideia de botar o time para jogar mais para frente, mas não sabia como. Não deu certo. Veio o Paulo Bento, que é um técnico muito ofensivo. Ele montava o time do Cruzeiro que criava muitas oportunidades, mas ele era um péssimo técnico no aspecto defensivo. Então o Cruzeiro acabava criando muito, perdendo as chances, tomando um gol e perdendo quase todos os jogos. Paulo Bento também durou pouco. Aí voltou o Mano Menezes e a gente viveu praticamente 3 anos, né, de um técnico extremamente defensivo, extremamente pragmático, e com o Mano Menezes o Cruzeiro teve bons momentos, conquistou 2 Copas do Brasil, mas era um time com muita dificuldade para fazer gol. O Cruzeiro tinha jogadores muito bons no ataque. Teve ali um momento que o Cruzeiro tinha como quarteto ofensivo Robinho, Thiago Neves, Arrascaeta e Fred, que são 4 jogadores tecnicamente muito bons, mesmo que tenham problemas defensivos, que não sejam rápidos, mas enfim, são 4 jogadores bons tecnicamente, ou pelo menos eram, né, ali em 2017, e naquele momento o Cruzeiro até conseguiu ganhar um título, no caso o Fred veio em 2018, mas enfim, teve lesão e tudo mais, mas a gente tinha muita qualidade técnica e mesmo assim o Cruzeiro fazia pouco gol, e isso passava pela forma como o time era posicionado, orientado a jogar, mesmo não tendo jogadores rápidos, o Cruzeiro era um time de contra-ataque, né? E até meio estranho, mas era. O Cruzeiro não era um time de assumir a posse de bola, amassar o adversário. A gente nunca teve essa característica durante a gestão do Mano Menezes.
Aí o Mano Menezes foi embora e o Cruzeiro já estava no processo de rebaixamento, né? Já estava desgraçando a coisa toda. E, inclusive, o Cruzeiro ganhou essa partida de 4-0 do Patrocinense. E a última vez que a gente tinha feito um 4-0 foi na Libertadores 2019, aquele jogo contra o Huracan no Mineirão, né? Que são 3 gols do Fred e um gol do Dodô. E desde que a gente caiu até agora, em praticamente 1 ano e meio, a verdade é que o Cruzeiro está patinando tanto aí nas suas próprias dificuldades que o Cruzeiro não conseguiu ter sequer um modelo de jogo eficiente. O Cruzeiro não era um time bom na retranca, o Cruzeiro não era um time que conseguia pressionar. No ano passado a gente teve um período com o Filipão que foi um pouco mais regular, né, que a gente conseguiu sair daquela briga por Série C e terminar numa zona intermediária, mas assim, o Cruzeiro tinha tempo, tinha jogos para brigar pelo acesso e não conseguiu, porque a gente não conseguia ter um jogo maduro e muitas vezes o Cruzeiro não conseguia furar a retranca de ninguém jogando em casa. E o que mais pesou para o nosso não acesso na última temporada foi a campanha ruim como mandante, né? Seja jogando no Mineirão, seja jogando no Independência. Então, para essa temporada agora, eu acho que o trunfo que a gente tem é ter uma ideia de jogo que está sendo desenvolvida. O jeito que o Tigrão quer que o time jogue não está pronto, está num processo, está caminhando e eu espero que a gente chegue na Série B bom, tá? Eu espero mesmo que o Cruzeiro chegue num nível aceitável, competitivo, para fazer uma grande campanha e terminar entre os 4. Mas se fosse para elencar os motivos aí, como tá na sua pergunta, eu acho que a gente poderia pontuar a qualidade dos atletas, que o Cruzeiro hoje não é um time que consegue pela mera qualidade dos jogadores resolver as partidas. A gente tem que ter um sistema coletivamente que funcione e no último ano a gente não teve isso, né? Então a gente espera que agora em 2021 essa coisa seja corrigida e a gente tenha um jogo que funcione um pouco melhor. Tem essa questão então da qualidade dos jogadores, tem o modelo de jogo do Cruzeiro, teve muita troca de treinador, tem salário atrasado que também pesa em tudo isso, então é uma conjunção de fatores que fez o Cruzeiro ser esse time que tem tanta dificuldade para fazer gol e a gente espera que essa goleada aí sobre o Patrocinense seja um momento que mudou a chave, né? E que o Cruzeiro agora consiga ser um time que joga um melhor futebol, que faça mais gols, que seja seguro defensivamente também, mas principalmente que no final do ano a gente esteja comemorando o retorno à Série A. O Jefferson Silva pergunta: qual o maior ativo no elenco do Cruzeiro nesse momento que pode gerar uma boa venda no meio do ano? E como superar a falta do mesmo, uma vez que o Cruzeiro vende a preço de banana e ninguém confia no clube para vender fiado? Aí ele observou: Ayrton e Matheus Pereira para mim são os mais valorizados e não tem reserva à altura. Jefferson, obrigado pela pergunta. Os melhores ativos que o Cruzeiro tem, naturalmente, são os jogadores mais jovens. Por quê? O mercado europeu, principalmente, ele se interessa especialmente por jogadores jovens. Às vezes algum atleta que ele identifica o potencial e vai poder terminar a formação desse jogador lá no futebol europeu, para que ele entenda melhor os conceitos de jogo. Então, quanto mais novo um atleta está jogando no time principal, mais chance ele tem de atrair os olhares aí de um clube europeu de grande porte. Então, nesse momento, para mim, o jogador do Cruzeiro que mais tem esse perfil de ser vendido por um bom dinheiro é o Everton, que está começando a jogar, ainda está tendo aí suas primeiras oportunidades, mas está mostrando boa qualidade técnica, está mostrando que é um zagueiro corajoso, que sabe sair jogando, precisa melhorar alguns aspectos. Ele mesmo falou, né, na bola aérea ofensiva, e no último jogo ele tem uma chance claríssima de cabeça e acaba errando a finalização sozinho, né, ali praticamente na pequena área do adversário. Ele precisa fortalecer um pouco, né, um zagueiro bem magrinho ainda, e a gente viu ele sofrendo naquele jogo da Copa do Brasil contra o Wallace pernambucano, que estava tentando forçar o jogo em cima dele justamente por esse embate físico. Mas quando a gente analisa a forma que o Everton joga, a personalidade que ele tem e o potencial que esse garoto tem, é um moleque que recentemente completou 18 anos. Então, para mim, hoje ele é o jogador mais interessante que o Cruzeiro tem para tentar fazer dinheiro para o mercado exterior. E tem um outro detalhe, né? O Cruzeiro tem uma tradição de revelar bons zagueiros nos últimos anos. E quem tá jogando como titular do time naturalmente tem uma chance maior de ser negociado. Então eu colocaria o Everton, mesmo achando que, por exemplo, o Paulo e o César também são zagueiros muito bons e que estão até um pouco mais maduros fisicamente do que o próprio Everton, mas não tem essa mesma característica de passe, né, de agressividade no jogo. Mas assim, eu acho que os zagueiros do Cruzeiro hoje são a melhor mercadoria que a gente tem. Sobre os atletas que você citou, o Matheus Pereira e o Ayrton, e eu colocaria também o Adriano. São jogadores muito jovens que têm sido titulares do time e eu acho que sim, eles têm potencial para jogar na Europa, mas eles ainda precisam desenvolver alguma coisa no seu jogo. O Ayrton, por exemplo, ele é um atacante que faz pouco gol e que dá pouca
assistência, ele precisa ser mais efetivo. E ele tem potencial de evolução. Ele é rápido, ele é habilidoso, ele sabe finalizar. O gol no Clássico é um bom exemplo disso, né? Só que ele precisa ficar um pouco mais tranquilo para executar corretamente a ação na hora do jogo. O Matheus Pereira e o Adriano, eu acho que por serem jogadores de um ponto de vista mais defensivo, eles até não têm tanta coisa assim para amadurecer. Eu acho que o Matheus e o Adriano já são jogadores muito bons para o nível do futebol brasileiro, mas que por estarem nessa faixa aí de 21, 22 anos, tem também potencial para melhorar bastante e pode sim aparecer proposta por eles. Hoje eu acho que o jogador mais difícil da gente substituir desses jovens que eu falei aqui é o próprio Adriano, tá? No time mesmo, eu acho que é difícil substituir porque ele tá fazendo um papel muito chave na forma que a gente joga. O Matheus Pereira hoje é o titular da esquerda. O Alan Ruschel é uma alternativa e por mais que a gente tenha ficado com uma péssima impressão, ele pode melhorar, ele já se mostrou um lateral útil em outros clubes. No ataque a gente tem o Ayrton que é titular hoje, mas tem o Bruno José que pode jogar ali, o próprio William Potker, tem o Felipe Augusto que o Felipe Conceição bota bastante, tem o Stênio que é um garoto também de muito potencial. Então assim, eu acho que a substituição na ponta, a gente tem diversos jogadores de um nível técnico parecido. E essa questão que você pontuou do Cruzeiro vender muito mal seus ativos é um fato, né? É só olhar como a gente vendeu mal diversos caras no ano passado, Maurício, Caio Rosa, Edu, jogadores de muito potencial que poderiam fazer parte do nosso sucesso, foram trocados aí por praticamente nada, né? Por menos que uma folha salarial mensal, e hoje a gente está aí passando pelas mesmas dificuldades financeiras e sem esses jogadores que poderiam gerar muita grana. O Maurício, por exemplo, teve papo de proposta do City de 5 milhões de euros por ele, né? Então, assim, era um cara que poderia ter gerado muito dinheiro pra gente e só gerou o William Potker, que tomara que agora comece a dar resultado. O ET Extraordinário pergunta: o Sobis é considerado um ídolo no Cruzeiro? ET, obrigado pela pergunta. Como eu sempre gosto de pontuar nesse tipo de questionamento, idolatria é uma questão pessoal. Um jogador que é ídolo pra você não precisa necessariamente ser ídolo pra mim e vice-versa. Às vezes eu tenho uma idolatria por um jogador e você não. Isso é uma coisa totalmente pessoal. Mas assim, eu não acho que o Sobis esteja num patamar de grandes ídolos da história do Cruzeiro. Acho que ainda não. Se ele fizer uma grande temporada, for uma peça importante e o Cruzeiro voltar para a Série A, eu acho que ele vai poder entrar nessa galeria sim, dos caras que abraçaram o Cruzeiro num momento de extrema dificuldade e conseguiram fazer a gente voltar para a elite. Mas por enquanto ainda não é o caso. Só que eu entendo se, por exemplo, algum torcedor jovem do Cruzeiro falar que considera o Rafael Sobis um ídolo. Não é um absurdo. Ele é um bom jogador tecnicamente, é um cara que ajudou o Cruzeiro, né? Mas, por exemplo, quando o Sobis saiu do Cruzeiro ali no fim de 2018, acho que ninguém estava chorando por isso, porque foi uma negociação de um atleta que naquele momento não era tão importante assim para o time. E depois a gente acabou vendo, né, que o Sobis é um cara muito importante no grupo, mesmo que tecnicamente ele não entregasse tanta coisa. Então assim, eu não tenho idolatria pelo Rafael Sobis, como eu já falei outras vezes, o meu último ídolo como atleta do Cruzeiro é o Alex, que saiu daqui em 2004, eu realmente não tenho idolatria por ninguém nesse momento, mas acho que o Sobis é um cara que merece muito respeito porque ele tá tentando ajudar o Cruzeiro da forma que pode, né? E o retorno dele na última temporada foi uma coisa que até surpreendeu, porque ele tava com o burro na sombra, tava jogando a Série A no Ceará, meio de tabela, ele não precisava ter abraçado um desafio desse tamanho e ele quis vir aqui para ajudar. O Arthur Luiz pergunta: o Guilherme Milhomen Guzmão seria uma boa pro Cruzeiro, já que ele está sem clube? Arthur, obrigado pela pergunta. Guilherme é o Guilherme, né? O Gui Bunda, o que foi revelado no Cruzeiro, lá na Copa São Paulo 2007, jogou muito bem no clube até 2008, aí 2009 foi vendido, né, pro Dínamo, depois rodou diversos clubes, passou alguns anos aí no rival Atlético e o seu último clube foi o América na última temporada. E acho que aí tá o pulo do gato de por que eu não acho que o Guilherme seja uma boa contratação. Ele não está jogando bem há algum tempo, tá? A última boa temporada do Guilherme, ou sim, não espetacular, mas boa, foi a temporada 2018, quando ele ainda estava no Atlético Paranaense, em que ele jogou 26 partidas, marcou 6 gols e deu 3 assistências. De lá pra cá, tá sendo ladeira abaixo. Em 2019, ele esteve no Bahia, jogou 11 partidas e marcou 1 gol. Em 2019, ele esteve também no Fluminense, jogou 8 partidas e não participou de nenhum gol. E na última temporada, 2020, ele participou de 8 jogos pelo América e também não participou de nenhum gol. Atualmente ele tá com 32 anos, vai completar 33 no mês de outubro. A idade não é um fator que impeça o Guilherme de jogar em alto nível, tá? Mas assim, quando a gente olha para esse desempenho recente, eu não acho que seria uma boa contratação. O Guilherme não tá rendendo bem, mesmo que ele esteve no América no ano passado, que conseguiu subir para a Série A, mas ele foi uma peça pouquíssimo utilizada pelo Lisca. Tecnicamente, eu acho que o Guilherme foi um
dos melhores jogadores que o Cruzeiro forjou aí nas últimas décadas. O Guilherme é muito bom jogador, ele foi muito bom jogador e o grande problema dele sempre foi a parte física. Ele conviveu muito com lesões e isso acabou atrapalhando, né? Ele não conseguiu concretizar o potencial que tinha. E até pelo ponto de vista tático também. O Guilherme é um cara que não casa com essa ideia do Felipe Conceição. Ele é um jogador que teria dificuldades, como por exemplo, tá tendo o Marcinho para jogar como um meio-campista mais recuado, já que ele sempre foi um cara para jogar mais lá na frente. E o Guilherme também, eu não consigo ver ele com o perfil de ser um camisa 9 hoje, né? Ele já foi isso no passado, mas há muitos anos que ele joga principalmente como um camisa 10, como um meia atrás do atacante. E pelos lados ele não tem velocidade para jogar também. O Thiago Fraga pergunta: fora as dimensões do campo, existe alguma regra no estatuto da CBF que impeça que o Cruzeiro mande os jogos na Toca 2? Thiago, obrigado pela pergunta. Não tem nenhuma regra expressamente proibindo um clube de mandar jogos no seu centro de treinamento. Só que a gente tem que observar aquela questão de estrutura. A estrutura envolve o quê? As condições de preparação, ou seja, vestiário para as duas equipes e para a equipe de arbitragem e principalmente a estrutura de transmissão dos jogos. Hoje, no momento de pandemia, a única forma que a gente tem de acompanhar os jogos das equipes é pela televisão. Então, a transmissão, ela tem sim que ter qualidade. E a gente deve observar também que quem paga a conta do futebol brasileiro é justamente a TV, né? Os direitos de TV, a própria premiação das competições tem a ver com o quanto a TV paga para a federação no final das contas. Então, moçada, tudo isso a TV tem direito sim de determinar local e horário. E por isso que não dá para mandar jogos no centro de treinamento, porque o centro de treinamento ele não foi feito para isso, ele foi feito para treinamento, não para mandar jogos. Então você não tem nem as condições ideais para as duas equipes se prepararem para o jogo, não tem um espaço ali que seja minimamente seguro, digamos assim, para o trio de arbitragem, né, sem sofrer interferência de fatores externos e principalmente a questão de posicionamento de câmeras, número de câmeras. E não tem como, cara, não tem como fazer uma transmissão de qualidade de uma partida num centro de treinamento. Quando o Cruzeiro transmite alguma coisa na Toca 1, a gente vê que é muito assim, né, a qualidade não é ideal. Quando faz na Toca 2 também não é ideal, até transmitiram um rachão no ano passado e fica um negócio meio confuso ali, né? Então assim, o local para ter jogos oficiais é estádio, tá? Centro de treinamento não oferece as condições para isso. O Samuel Souza pergunta: você acha que até o final desse ano poderemos voltar a frequentar os estádios, mesmo que seja com uma capacidade bem mínima de torcedores permitida? Samuel, obrigado pela pergunta. A gente vive num país de maluco, né? No ano passado tentaram fazer o público voltar no auge da pandemia lá no Rio de Janeiro, por exemplo. Chegaram a liberar isso em lei, né? Agora vai poder e tal. Depois acabaram voltando atrás. Então não dá pra gente prever muito, porque as pessoas que legislam aqui no Brasil, elas são meio loucas, não que as pessoas normais, as pessoas que não têm poder, também não sejam, né? Mas enfim, eu não tenho a ilusão de que a gente vai ter público nos estádios nesse ano, tá? Simplesmente porque o ritmo de vacinação tá muito lento mesmo, né? Tá devagar, quase parando. Então eu não consigo achar que a gente vai ter nos próximos 3 meses uma grande arrancada nesses números e uma queda nos casos e tal, que justifique uma reabertura dos estádios, como está acontecendo em alguns países da Europa, né? Na Inglaterra a gente já está vendo que estão fazendo alguns eventos teste, abrindo ali para 8.000 pessoas e tal. É uma coisa gradual e eu acho que a gente está muito longe dessa realidade. E eu espero que só reabram os estádios no momento que houver realmente uma condição sanitária adequada para isso. Que não forcem a barra como forçaram, por exemplo, abrindo igrejas, reabrindo a cidade, né? Que convenhamos, os números não eram bons o suficiente para isso, mas ainda assim cedem muito a pressões desse tipo. Enfim, não gosto de entrar nesse tema, mas só para resumir, não acredito que a gente vá ter público no estádio esse ano, tá? Simplesmente porque a situação da pandemia ainda tá muito ruim, muito sem controle e o ritmo de vacinação tá muito lento. E para fechar, o Thiago Rosa pergunta: você trabalha sozinho ou tem uma equipe? E o que você diria para quem está querendo começar no ramo do YouTube? Thiago, obrigado pela pergunta. Eu trabalho sozinho, cara. É só eu mesmo e tem a vantagem e tem a desvantagem. A desvantagem é que você fica morto, que você trabalha pra caramba, que eu sei que tem que fazer tudo mesmo. E a vantagem é que ninguém
ninguém vai discordar de você, você não tem que engolir sapo de ninguém, e o pouco dinheiro que entra, ele é seu, né? Muitas vezes para eu tentar reinvestir em alguma coisa, mas ele é seu, você também não tem que dividir o prejuízo com ninguém. E a dica que eu daria para quem tá começando, cara, primeiramente tenha muita paciência, tá? Porque o início, principalmente, é uma porcaria, é um saco, é um inferno. Você faz o vídeo, você se dedica e não tem retorno nenhum. Pouca gente assiste, pouca gente comenta, e muitas vezes quem comenta ainda é para criticar, né? E tem até uma frase que vocês já devem ter ouvido, é meio batida, que é a seguinte, cara: cuidado com a crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Porque tem muita gente que fala que é uma crítica construtiva, mas tá querendo te jogar para baixo mesmo. E outra coisa que eu acho legal também é pegar uma coisa que você goste para desenvolver e que seja um assunto que você saiba que vai ter como desenvolver esse assunto, que não é uma coisa que vai se esgotar rapidamente, sabe? Por exemplo, tô fazendo vídeo sobre o Cruzeiro. Quando eu comecei a fazer, eu nem imaginava que o Cruzeiro fosse passar pelo que tá passando, né? Eu comecei a fazer o canal ali do inicinho de 2017. Então, assim, teve um momento muito bom, os 2 títulos da Copa do Brasil, que ajudaram demais no crescimento do canal. E nos últimos anos, o ritmo do crescimento caiu muito e tem a ver com a ruindade do time. Tem gente que acha, né, que notícia ruim vende. Notícia ruim vende não para quem é cruzeirense, vende para quem não gosta do Cruzeiro. E pessoas que não gostam do Cruzeiro, eu não quero que estejam aqui no canal. E se for possível também, não tenta copiar ninguém, sabe? Porque quando a gente tenta copiar o estilo de outra pessoa, acaba ficando uma coisa meio estranha, não é natural. Assim, você pode até copiar, por exemplo, o formato. Esses vídeos que eu faço de notícia, por exemplo, quando eu comecei a fazer, não tinha ninguém que fazia. Hoje tem muitos canais e eu acho que não há o menor problema nisso. Ninguém é dono do formato. Mas se você puder pegar uma ideia sua, tentar desenvolver uma coisa a partir da sua cabeça, trocar ideia com as pessoas, é muito importante. E tenta se dedicar a responder o comentário das pessoas, porque hoje eu não consigo mais responder. Teve uma época que eu fiquei mal pra caramba por isso, inclusive, assim, que eu não conseguia mais responder as pessoas, e depois eu entendi que o importante é fazer o vídeo, e sempre que possível eu respondo também, porque a gente tem que dar atenção para as pessoas que tiram um tempinho para assistir o conteúdo que a gente produz. Você pediu uma dica, eu falei igual pobre na chuva, um monte de coisa, né? Mas basicamente é isso, cara. Tenha paciência e principalmente persevera, porque o percentual de pessoas que desistem é muito maior do que o percentual de pessoas que fracassam, né? Então, se você seguir uma ideia, trabalhar firme aí, normalmente as coisas caminham bem, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários aí para opinar sobre cada um dos assuntos e também para fazer a sua pergunta para a semana que vem. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!